Super importante e sério. Muita gente, inclusive, não leva a sério. Um estudo que foi feito na verdade, um estudo feito em conjunto pelo Instituto Locomotiva e também a Semana da Acessibilidade Surda revela a existência aqui no nosso país, no Brasil, de 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. Desse total, 2,3 milhões têm deficiência severa e 15% já nasceram surdos. Gente, a surdez atinge, ó, você tá vendo ali, 54% de homens, 46% de mulheres. A predominância é na faixa de 60 anos de idade ou mais, o que mostra aí uma porcentagem de 57%. Já 9% das pessoas com deficiência auditiva nasceram com essa condição e 91% adquiriram ao longo da vida, sendo que metade foi antes dos 50 anos. Do total pesquisado, gente, 87% não usam aparelhos auditivos. E a incapacidade de ouvir gera aí diversos danos, não é, Jaque? É a convivência do indivíduo em sociedade. São aqueles questionamentos, hein? Pode repetir? Ou então, ouvir no volume muito alto? Enfim, será que gera desconforto para se a pessoa escuta bem? A gente vai conversar agora com o médico otorrinolaringologista, o doutor Islan da Penha. Boa tarde, doutor Islan, seja bem-vindo, tudo jóia. A gente vai falar aqui sobre esses números que mostram que muita gente tem algum problema auditivo. A gente sabe que muitos deles podem ser amenizados com o uso de aparelhos, mas o tabu, o preconceito, muitas vezes, não quero usar aqui, não quero que ninguém veja, né? Isso é uma realidade, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Ainda o preconceito ainda com o uso do aparelho é grande. E a gente sabe que hoje os aparelhos são cada vez menores, cada vez mais diminutos e disfarça-se muito bem. Por exemplo, você poderia estar usando um aparelho. Na verdade, eu estou até usando, viu? Para quem não vou até tirar aqui o meu ponto, ó. Eu estou usando aqui, que não deixa de ser um aparelho. Mas existem muitos outros modelos, como a gente usa também aquele que tem... Esse aqui, ó, que tem um fiozinho, cadê? Aqui, ó, esse aqui, ó. A gente usa muito aqui na TV também, esse que tem um fiozinho que fica imperceptível atrás da orelha. Ou seja, não é o fato de ser visível que deve impedir a gente de fazer uso. Agora, quais são os sinais de que algo não anda bem com a nossa audição? Então, os adultos é mais fácil perceber, mas também é mais fácil esconder, porque o adulto tem esse preconceito. Então, quando não está entendendo a conversa, quando fala-se e não entende, a televisão está no volume alto. Isso aí é o que o adulto se queixa. Na criança, se observa, geralmente na escola. Então, o professor observa que a criança é desatenta, ela não consegue se concentrar, perde algumas informações. E aí o rendimento escolar cai. Então, existe essa diferenciação de acordo com a idade. Obviamente, as mulheres, elas se cuidam mais. Verdade. E daí elas procuram mais o médico. E quando eu recebo muito no consultório, senhores que são trazidos pela mulher. Sim. Eu não aguento mais, eu grito com ele e ele não me escuta e diz que está tudo bem. Quando a gente faz o exame, que é um exame muito simples, mostra a perda. Por conta do preconceito ainda, do que geralmente muito mais o homem tem. A gente viu nessa pesquisa que a grande maioria dos problemas eles são adquiridos ao longo do tempo. Sim. E a gente também viu um dado importante que pessoas até com menos de 50 anos. Então, às vezes, a gente fica muito achando que problema de audição vai ser lá, não, é depois, 50 anos. Não necessariamente, né? Exatamente. Então, por serem adquiridos, muitas vezes são preveníveis. Principalmente os infecciosos, os traumas acústicos. Mas quando é inevitável, por exemplo, existem doenças, predisposição genética. Eu só vou desenvolver minha perda auditiva 50, 60 anos, e você observa que a família toda tem perda auditiva. Então, essa aí é mais difícil você evitar, porque é como se fosse um carimbo ali que vai acabar levando a pessoa a perder. O fator genético que vai contando. Né? Mas hoje, eu te digo, desculpe atropelar você, mas... É isso? Eu sempre digo para o meu paciente quando ele chega no consultório, você não vai ficar sem ouvir, porque existe uma tecnologia infinita, existem cirurgias várias que podem resolver a situação do paciente. Agora, muita gente nem sabe como é que funciona o sistema auditivo. Nós temos uma imagem aqui, me dá a imagem, Desirê, por favor.
Explica direitinho, doutor, o que é que acontece para que as pessoas possam compreender como é que funciona a audição? Então, essa imagem é muito ilustrativa porque ela mostra toda a anatomia do aparelho auditivo. Sim. Que é dividido em orelha externa, média e interna. Então o som adentra na orelha externa, atravessa o conduto auditivo, toca na membrana timpânica na orelha média e é transmitido até esse caracolzinho que a gente vê na orelha interna, que chama-se cóclea. E na cóclea é que vai sofrer o processo de transformação dessa energia sonora, que é uma energia mecânica, em uma energia elétrica, que levada pelo nervo até a região temporal do cérebro, onde ele vai ser percebido pelo cérebro como som. Então, esse todo é o processo. Então, em qualquer dessas regiões pode acontecer algum problema. Desde uma impactação de um cerúmen no conduto auditivo externo, uma perfuração timpânica, secreção no ouvido, por exemplo, quando a gente está gripado, né? Ou lesões diretamente na cóclea ou no nervo. Então, qualquer dessas regiões podem ser afetadas. E o que é que o aparelho auditivo faz? Né? Ele vai amplificar, ele vai melhorar a nossa acuidade auditiva. Isso é muito importante. Você falou aí de um exame, como chama o exame? Audiometria. Esse é o mais simples, é o básico, existem outros, mas esse aí é obrigatório todos fazerem. De fato, inicia com ele, Inicia-se com ele, com algumas exceções. Em crianças, por exemplo, não dá para fazer. Aí você inicia com outros, por exemplo, com o teste da orelhinha, né? O outro chamado BERA, que são avaliações elétricas do funcionamento da audição. Quando é que diz assim, não, teve uma perda significativa, de quanto essa perda e é indicação de uso do aparelho? Então, hoje existem 4 níveis de perda auditiva: leve, moderada, severa e profunda. Na leve, a gente deixa meio que na opção do paciente. Mas a partir da moderada, severa e profunda é quase que mandatório, porque atrapalha o convívio social. Mas mesmo assim, Fernanda, quando se tem uma perda leve, hoje já tem trabalhos que mostram o seguinte: pessoas que têm perda leve, elas têm uma propensão maior a uma queda no nível cognitivo. Então, perda de memória mais cedo. Então, às vezes é um idoso que iria desenvolver, por exemplo, uma demência senil, 70, 80, 90 anos. Pode antecipar por conta disso. Pode antecipar. E são trabalhos que já mostram isso. Então, os benefícios não só para a audição, mas também para a cognição, para o entendimento, para o cérebro. Pode ser só no ouvido e pode ser em ambos? A perda pode ser lateral ou bilateral. A reabilitação auditiva, a gente sugere sempre usar dos dois lados. Porque se a gente nasceu com 2 ouvidos, não é à toa. Sim. A gente localiza o som. Discreto, né? Incrível esse, olha, pequeniníssimo. Se eu colocar aqui atrás da orelha, ninguém vai ver, o cabelo cobre, né? Mesmo o homem, viu? Ele não percebe isso não. Porque também tem... Ele é transparente, a cor do cabelo. Pelo que eu tô entendendo, já carrega aqui também, doutor? Pode ser carregado aí. A pilha, né? Gente, olha que incrível. Fecha aqui, vai estar carregando. Muito bacana. Esse aqui também é micro. Isso aí já vai dentro do canalzinho, já funciona dentro, não precisa ficar por fora, né? Não, esse aqui é menor, inclusive, do que o que eu uso na TV. Ó, estão dizendo que está dando, inclusive, interferência aqui no meu microfone. Olha, muito pequenininho mesmo. Tem uma dúvida de um telespectador, vamos ver aqui o que é que ele está perguntando pra gente. Meu nome é Ângela, eu moro no Bessa. Em 2018 eu tive um problema de audição e fiz uma lavagem. Resolveu, mas ultimamente tenho acesso de cera e sinto deslocamento da mesma. É normal, tem 65 anos, a Ângela está preocupada. Pode ter algum problema de perda auditiva, doutor? Pelo que me parece, é uma perda passageira e resolvível facilmente com a lavagem. A remoção da cera do conduto auditivo. Como ela já fez uma, pode ser que temperatura... Pode fazer quantas forem necessárias. Entendi. Precisa de um acompanhamento regular para não acumular. E evitar, a gente sempre fala, evita o cotonete. Muito bom. Não vou ficar devendo, deixa eu fazer só essa pergunta dessa história do implante coclear, que eu fiquei aqui curiosa. Essa aqui é a maravilha, né? Porque, como eu disse, ninguém fica sem ouvir. Se você perder, chegar ao nível 4 de perda auditiva, né, severo e profundo, então existe hoje a realização de um procedimento cirúrgico, que é um procedimento hoje simples, que é o implante coclear. Você coloca um eletrodo dentro da cóclea, daquela cócleazinha, e por fora vai ter um receptor. Sim. Então você fica ouvindo normal, né? Independente de ser criança, adulto ou idoso, recupera a audição 100%. Isso aqui é o que há de mais moderno em tecnologia para a reabilitação. Um grande avanço, né? Um grande avanço. Eu adorei esse papo. Olha aí o Instagram, @Auditom Brasil. Você encontra, inclusive, todos esses aparelhos. Existem várias formas. Muita gente diz, não vou não, quer carne. Vai lá conversar. Olha, @Instituto... Tô vendo aqui pertinho.
O otorrino da O Paraíba. otorrino, pronto, tá ali também. Você conversa sem controlar o doutor. Muito obrigada pelo papo, viu? Até a próxima. Ele não lembra não, mas numa urgência minha eu já fui atendida por ele. Sim. Lembro sim. Eu e as minhas crises de faringite e os itos da vida toda se concentram por aqui. Eu conheço esses otorrinos, hein, meninos? E é muito bom saber que a gente tá sempre em boas mãos, né? Olha, eu vou falar sobre 11